Excelente quinta-feira para você que já está ligado aqui no canal do Lessa, começar o dia deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado, que sempre é o principal objetivo. A diretoria tomou uma atitude importante para tentar evitar uma punição maior ao lateral esquerdo Marcelo, claro, pensando já com uma preocupação em relação às quartas de final da Copa Libertadores, agora que o Fluminense tem sua vaga garantida, e hoje logo mais conhecerá o seu adversário, Flamengo ou Olímpia. Será que teremos um Fla-Flu pela frente? Cheirei neles, chegou a hora e a vez de JK no time titular, já podemos falar disso, e tem outras questões também que precisamos debater em relação a essa equipe, algumas certezas que tem o Diniz, já pensando no jogo, não é nem Libertadores, já pensando no jogo de domingo contra o Grêmio na Arena. Já deixou seu like? Se não deixou, já chega largando o dedo no like aí, senta o dedo no like, se inscreva no canal do Lessa se você não está inscrito, é muito importante. E claro, compartilhe os conteúdos aqui do canal. Se você puder se tornar membro aqui do canal do Lessa, aí é melhor ainda, te agradeço demais, é sempre muito importante essa contribuição diária de vocês para o crescimento do canal do Lessa. Aliás, começando com uma informação aqui importante também, que foi a punição, agora a suspensão do zagueiro Vitor Mendes. O Vitor Mendes foi julgado pelo STJD, é uma decisão que foi em primeira instância, portanto, ainda cabe recurso no pleno do STJD. Estão punidos alguns jogadores, dentre eles Vitor Mendes, 430 dias de suspensão, afastado do futebol por 430 dias e multa de R$ 40 mil. Isso dá ainda mais razão ao Fluminense, que em nenhum momento esteve perto de reintegrar o Vitor Mendes ao elenco e cometeu, né, uma falha muito grave, né, ele atentou contra o esporte e isso evidentemente é algo esportivamente imperdoável, esportivamente, né? Tem que ter uma punição, não dá para simplesmente passar por cima de algo que comprovadamente aconteceu. Então, o Vitor Mendes está afastado, obviamente, não veste mais a camisa do Fluminense, e aí depois o Atlético e vai ter que, enfim, se virar lá com essa situação. Ao final do ano ele volta. Agora resta saber se com a suspensão o Fluminense é obrigado a pagar salário. Eu não sei exatamente como funciona isso, tá? Sinceramente, eu não tive tempo de apurar isso ainda. Mas, enfim, o Vitor Mendes agora, de fato, está suspenso e não pode jogar futebol por pelo menos 420 dias. E o Fluminense, falando em suspensão, tomou uma decisão, uma atitude muito importante, já prevista, e entrou junto à Conmebol com uma ação para defender o Marcelo no julgamento da comissão disciplinar da Conmebol, para evitar que o Marcelo leve um gancho maior em relação àquela expulsão contra o Luciano Sanches. Toda a expulsão ela é julgada por essa comissão disciplinar da Conmebol. E aí eles podem manter a punição ou aumentar essa pena. Marcelo já cumpriu a suspensão automática pelo cartão vermelho. E agora seria discutida a possibilidade de aumento dessa punição. O Fluminense tinha até ontem para entrar com esse recurso, já entrou com essa defesa, obviamente pensando, todo mundo preocupado com as quartas de final. E é muito bom o Fluminense ficar atento, porque sabemos, dependendo do rival, que haverá uma pressão pela punição do Marcelo. Isso para mim, é muito evidente. Então, o clube tem, além das imagens, que eu acho que se alguém disser que o Marcelo teve a intenção de lesionar o adversário, desculpa, mas tá faltando, tem uma falha de caráter grande nisso aí. Então as imagens, a reação do Marcelo, a própria declaração do Sanches e de outras pessoas do Argentino Júnior que reconheceram e perceberam, evidentemente, na hora que foi uma terrível infelicidade. Foi, infelizmente, uma fatalidade que aconteceu aquele dia. Há uma confiança de que o Marcelo não vai levar um gancho maior, mas há sempre o temor. Então o Fluminense entrou com essa defesa para que o Marcelo, enfim, não receba uma punição maior e desfalque o Fluminense nas quartas de final
da Copa Libertadores e ainda não tenho prazo para esse julgamento. Assim que eu tiver, eu vou trazer aqui para vocês. Olha só, rápido recado para você que está precisando de uma grana. Eu vou dar a dica da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal do Lessa. Tá aqui na descrição do vídeo o link para Mais Ágil. Você entra em contato com eles. Você tem uma grana sua que está lá no seu fundo de garantia, no FGTS, você está precisando desse dinheiro para fazer alguma coisa, enfim, para resolver alguma questão, entre em contato com a Mais Ágil, que eles antecipam essa grana, você recebe na tua conta rapidinho, em poucas horas. Eles vão te atender com o maior carinho e vão dizer o que você precisa fazer para ter essa grana na mão. Fala com a Mais Ágil, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ontem o JK concedeu uma entrevista ao programa Tá Na Área, a minha grande amiga Camila Carera, Camelinha, beijo pra Camelinha. O JK deu uma entrevista pro Tá Na Área. Eu queria trazer um trecho aqui para vocês em que ele fala que gostaria de enfrentar um Fla-Flu, que é um jogo diferente para ele. Por que será, né? Por que será que é diferente? Será que é porque é o Carrasco, o John Kennedy, que o homem tá que tá com tudo, tá com moral, tá entrando, fazendo gol, decidindo? Vou trazer um trecho dessa entrevista aí do John Kennedy. Ele gosta de jogo grande, ele gosta de contra-zagueiro. Você falou aí contra o Felipe Melo, não tem nenhuma dúvida que ele não afina pro Felipe Melo no treinamento. Eu acho que essa é uma grande característica dele. Queria saber se você concorda, e aí se concordar, o que você acha que se deve a isso? Se, de repente, até a sua história de vida tem muito a ver com esse seu jeito de jogar, além da parte técnica, essa sua personalidade. Você gosta de jogo grande? Com certeza. Acho que o momento mais esperado de qualquer jogador é o jogo grande. É o momento que marca a carreira do atleta. Acho que é um jogo que é mais importante. É ali que está o momento da gente se soltar e sobressair. E jogo grande foi ontem. Um enorme. Imagina como é que estava o John Kennedy no banco. O que você fez ontem, para quem te acompanha, é padrão. Já era o esperado. O lado do que era esperado do John Kennedy, o matador, na chamada. O amadurecimento vem me ajudando bastante. Cada dia mais maduro, com a mente mais forte. Venho trabalhando bastante esse lado mental. Do John Kennedy, o matador, na chamada de Carrasco, na base do Fluminense. Acho que o amadurecimento vem me ajudando bastante. Cada dia mais maduro, com a mente mais forte. Venho trabalhando bastante esse lado mental, que é o importante. E dentro de campo, acho que a equipe do Fluminense, a diretoria do Fluminense, todos ali do Fluminense, eu sei que confiam muito em mim, acreditam muito em mim. Só que sempre teve esse lado mais mental, que atrapalhava um pouco, mas acho que é porque eu era um pouco novo, era mais novo, mas com o tempo eu venho amadurecendo e, claro, melhorando essa parte. Agora, John Kennedy, sem ficar em cima do muro, hein? Amanhã tem Flamengo e Olímpia. Tá torcendo por um Fla-Flu, né? Na próxima fase, ou vai torcer pros caras caírem logo? Cara, é um jogo que, como eu falei, grande. Qualquer adversário que vier a gente vai estar preparado, óbvio, mas o Fla-Flu seria mais gostoso, né? Seria melhor. É um jogo que realmente eu gosto muito. Sei lá, é um jogo que eu gosto. Mas o adversário que vier, a gente vai estar preparado e... O apelido Carrasco é pelo quê, John Kennedy? Que eu falei só metade. Carrasco você era chamado, não era assim? Sim, a torcida colocou esse apelido em mim quando eu estava na base ainda, mas tomara que continue com esse apelido pro resto da carreira. Bastante gol no Flamengo. Era pelos gols do Flamengo. Por isso. E no profissional ele já fez 2 no Flamengo também, em um jogo só. Então por isso que ele tem essa predileção aí. É muito legal essa entrevista do John Kennedy. É o Carrasco, amigo. Não tem jeito. Sei que tem muita gente que não é a favor desse negócio. Tem que ver o Flamengo mesmo. Nem eu sou, tá? Na real. Mas o cara, tá mais se acostumado a fazer gol no Flamengo. Então, pra ele, tenho certeza que pro John Kennedy não seria um problema. Certamente. E é óbvio que o Fluminense está preparado para qualquer adversário. Mas, falando sobre o JK,
o que eu acho mais legal é que todas as vezes que ele foi questionado, inclusive eu já questionei, na Zona Mista, depois do jogo contra o Palmeiras, o JK admite que ele teve problemas, né? De problemas de comportamento, problemas disciplinares. E quando você reconhece isso, né? Quando você reconhece que você tinha um problema e você melhorou, e você está evoluindo, você está no caminho certo, que está amadurecendo, você está no caminho certo para chegar ao ponto ideal. Eu acho que é isso que está acontecendo com o John Kennedy e tomara que continue assim, cada vez mais assim, focado apenas e tão somente em jogar futebol. Até escrevi ontem no Twitter que o John Kennedy precisa parar de lutar contra o próprio destino. É muito claro para quem conhece um pouco de futebol e para quem conhece John Kennedy desde a base, ele é um cara que nasceu para brilhar. Ele é um cara que nasceu para decidir. E são poucas pessoas que têm esse privilégio. O que me deixava mais chateado, assim, revoltado na situação do John Kennedy, e eu falei isso aqui inúmeras vezes, é que, pô, tantas e tantos moleques da idade dele queriam ter a chance, muitos até, talvez, alguns da qualidade dele, e não vão ter essa oportunidade de jogar num grande clube e de ser querido como ele é querido por uma torcida gigante como a do Fluminense, que ama o John Kennedy. É o tipo de relação que você não tem nem como explicar muito, porque parece que aquilo ali sempre existiu. Então é meio que você não valorizar. E agora sim ele tá com a cabeça no lugar e tá brigando por cada oportunidade, tá entrando em campo, tá fazendo um gol, tá decidindo porque tá focado. E o Diniz só tá dando oportunidade para ele porque ele tá focado. Então continue assim, João Kennedy. Você nasceu para brilhar, cara. Você nasceu para decidir Fla-Flu. Você só depende de você mudar a sua própria vida e carimbar o teu nome na história de um clube gigante como o do Fluminense. Você vai ser feliz e vai fazer milhões de torcedores felizes. Então é isso, a gente torce para isso. E o John Kennedy, ele vem, e não é uma coisa que o torcedor quer, o torcedor acha. Não, ele está entrando, ele está mostrando em campo que ele merece estar lá, que ele merece uma oportunidade. E agora a discussão é, ainda já é possível falar de John Kennedy como titular ou ainda é muito cedo? Porque quando o Diniz poupa alguns titulares, ele tem colocado em campo um 4-2-4 com 2 centroavantes. Já foi o Lele e depois passou a ser o John Kennedy. Foi assim contra o Palmeiras. E aí o Cano fez até uma função diferente. Então, tendo em vista que essa escalação titular não vem rendendo tão bem, será que é impossível a gente imaginar o John Kennedy no lugar do Keno, por exemplo? Digo para vocês, não acho que isso vai acontecer de imediato, nem tão cedo. Acredito eu, tá? Sinceramente, eu não acho, porque o Diniz adora o Keno. E o Keno é um bom jogador. Ele pode não ter feito um grande jogo, grandes jogos recentes, mas a gente vinha elogiando o Keno depois da lesão. Eu mesmo falei, pô, o Keno voltou melhor ainda do que antes, depois que lesionou. E assim, só que é um jogador que ele fica muito preso lá do lado esquerdo. E a gente sempre discutiu isso, a questão de limitar muito o Ares, que aí o Ares obrigatoriamente tem que ficar pela direita. Quando tem mais um jogador por ali, o Ares tem mais liberdade para se movimentar, e aí ele cai para a direita, cai para a esquerda, e é aquele John Ares fenômeno que a gente está acostumado a ver. Né? Normalmente ele se sente mais à vontade assim, ele rende mais assim. Eu acho que é uma possibilidade que a gente vai ter que pensar se o John Kennedy continuar entrando assim. Acho que é uma possibilidade. A mesma coisa é o Lima. O Diniz tem certas convicções e teimosias que é difícil convencer o contrário. Mas essa insistência no Lima pode fazer com que a torcida pegue um ranço do Lima, que não é justo. O Lima sair vaiado não é justo. O Lima é um jogador super útil para se ter no elenco. Quantas vezes já elogiamos o Lima? O que não faz sentido é ele ser titular absoluto numa função e que ele não está conseguindo fazer bem. Então acaba expondo o jogador, acaba queimando o jogador. É óbvio que o Diniz não quer fazer isso, mas aconteceu isso com o Iago Felipe, que era um jogador querido pela torcida e foi insistindo, até que não tinha mais ambiente para ele. Então é bom para o próprio Lima sair um pouco agora. Ele é um jogador que sempre se destacou mais, atuando mais à frente. E até nesse jogo contra o Argentinos, depois ele foi para frente.
mas não estava bem. Então, se o cara não tá bem, dá um descanso no cara. A gente tem Danielzinho e tem Martinelli. O Danielzinho entrou e deu passe novamente. Já tinha dado um belo passe com o Curitiba. Jogador de qualidade. Eu falei, o Danielzinho ele tende a acrescentar o elenco. É um moleque de qualidade. É xerém neles. Tem Martinelli aí. No fim das contas, a gente vê um moleque que estão ali decidindo de novo. Martinelli, que entrou bem, é um jogador que também pode revezar ali, pode ganhar mais minutagem, mas eu acho que o Daniel pode ser esse cara. Vai dar ainda mais qualidade pro time e deixa o Lima ali para quando precisar. Ele é um jogador útil e ele vai ser útil, mas agora ele precisa ser preservado para que não gere um desgaste ainda maior com o torcedor. É a sensação que eu tenho. Não sei se vocês têm essa sensação. Talvez a entrada do Daniel reeditando aquela parceria com o Ganso em 2019 pode até melhorar o rendimento do Ganso, que vem muito mal. Essa escalação titular, ela não está rendendo como rendia antes. E eu acho que chegou a hora de repensar algumas coisas. Tem mais peça, tem mais possibilidades. Basta o Diniz querer, tentar arriscar um pouco mais para ver, para a gente perceber em campo se vai funcionar ou se não vai funcionar. Deixar, abrir mão um pouquinho só do lado sentimental, de gostar muito do jogador, de acreditar que aquele jogador, ele vai, nem que seja a força, ele vai render. Às vezes o cara precisa de pega um banquinho, depois volta, e assim as coisas acontecem. Essa é a sensação que eu tenho, não sei a sensação que vocês têm. Bora trocar essa ideia aqui, deixem nos comentários, quero ver vocês. Não se esquece do like, se inscrever aqui no canal do Lessa, tamo junto.